Olha, aqui é nesse bate-papo aqui descontraído com o ministro, né? Aldo Rebelo, nosso amigo que está aqui visitando o Pará, né? Num evento da FEAPA, que é a Federação da Agricultura aqui do Estado, que o convidou, né? Inclusive você esteve em Marituba, né, ministro? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria voltar aqui à nossa querida cidade de Belém e ao glorioso estado do Pará. Ministro, você foi muito bem recebido aqui, né, pelo setor produtivo, pelo setor da agricultura, e você esteve em Altamira também, não é isso? Estive em Altamira, estive em Marabá e vou fazer um percurso mais longo aqui no Pará. Vou a Santarém brevemente, depois vou a Xinguara, vou a Paragominas. Vou fazer o lançamento do meu livro e discutir o tema do momento, que é a Amazônia, o Brasil e o mundo. É isso mesmo. Inclusive nós aqui, Amazônia, né, temos aí algumas constatações, e entre elas de que muito pouco se discute da Amazônia com os da Amazônia. É como se nós não fôssemos protagonistas, né? Nós temos uma maldição de sermos coadjuvantes nos grandes debates sobre a Amazônia, sobretudo no eixo sul-sudeste e no exterior, né? E eu estava prestando atenção no começo da sua palestra, você falava sobre uma coisa, um termo, inclusive, que o presidente Lula cunhou nos seus primeiros mandatos de presidente, que é a visão de que a Amazônia tem que ser um santuário, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, a Amazônia muitas vezes é tratada como se fosse uma colônia do Brasil. Os europeus não tinham as suas colônias na África, na Ásia, e tinham soluções sem consultar as colônias. Muitas vezes, o sul e o sudeste do Brasil, não todos, mas alguns, principalmente na mídia e em Brasília, tratam a Amazônia como se fosse uma colônia do Brasil, como se eles tivessem as soluções para as questões da Amazônia sem discutir com a Amazônia ou com os amazônidas. Em segundo lugar, prevalece também, muitas vezes, a ignorância. Eles não conhecem, não têm informação, não sabem, por exemplo, que o estado do Pará é responsável por uma parcela importante do saldo da balança comercial do Brasil. São Paulo é deficitário nas contas externas. O Pará, o Mato Grosso, é que fazem o saldo da balança comercial do Brasil. É quem adquire os dólares que muitas vezes a classe média de São Paulo vai gastar na Europa, nos Estados Unidos. Então, é preciso ouvir a Amazônia, exaltar a Amazônia pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, e não apenas focar nos seus defeitos e nos seus problemas, como é o caso que geralmente acontece. E a ideia de que a Amazônia é um santuário desabitado, ou que deveria ser desabitado, desconhecendo que a Amazônia tem uma atividade econômica muito grande. Se você pegar o estado do Pará, a mineração, a agricultura, a pecuária, já tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil. O Pará já tem um rebanho bovino maior do que o da Austrália, que deverá ser o terceiro exportador mundial de carne. Então, essa realidade é que o Brasil, principalmente o Sul e o Sudeste, desconhecem, mas precisam conhecer. Ministro, na sua visita em Altamira, recente, o UOL, né, o portal UOL Notícias, publicou uma entrevista, não sei se você já teve acesso a ela, onde você fala de forças ocultas que impediram ex-presidentes de conseguirem resolver essa questão do garimpo. E você cita, inclusive, 2 artigos da Constituição que toca nessa questão que não é regulamentada. Assim como também você, como jornalista, sabe que nós temos uma dívida, né? Os constituintes têm uma dívida, ou pelo menos os parlamentares, depois dos constituintes, têm uma dívida que é não regulamentar também a Constituição no que trata a questão das telecomunicações, né? Do direito de outras pessoas também usar o espectro, né, da radiodifusão. Então, acaba sendo concentrada na mão de 8 grandes famílias, o principal bolo orçamentário da publicidade que vai para televisão e rádio. A que se dá essas forças ocultas? Não sei se você pode falar mais abertamente sobre isso, mas eu acho que é importante para a sua carreira política e como jornalista
que você nos oportunize falar um pouco melhor sobre isso, porque o Brasil tem muita coisa oculta, né? Muita coisa que precisa passar limpo para as futuras gerações ver se a gente tem um país com mais dignidade, com mais justiça e equidade, né? No caso da mineração em terras indígenas, são 2 artigos da Constituição, o 176, o 231, que autorizam a mineração em terra indígena. Isso está na Constituição desde 1988. Nunca foi regulamentado. O presidente Sarney tentou no governo dele, o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula 2 vezes enviou projetos para a Câmara tratando da regulamentação dessa autorização, porque os índios querem, porque essa riqueza está nas terras deles, mas isso sempre terminou sem uma conclusão, naturalmente obedecendo a interesses de forças ocultas, como diria o presidente saudoso Jânio Quadros, mas que a gente pode desconfiar. É evidente que o ouro extraído ilegalmente custa muito mais barato do que o ouro extraído legalmente. O ouro extraído legalmente tem que ser registrado, pagar imposto, 60% fica no município de origem, 25% fica na União, 15% fica no Estado. Então, se você tira um ouro ilegalmente, você vai comprar muito mais barato. Então, isso nunca foi regulamentado. E há o caso também do garimpo. Tem um artigo na Constituição, o 174, que diz que o Estado deve estimular, priorizar a atividade do garimpo para proteger o meio ambiente, para proteger o tesouro, porque o garimpo ilegal ele tem evasão fiscal, para proteger os direitos do garimpeiro. E depois, como se não bastasse esse artigo da Constituição, em 2006, eu era presidente da Câmara, o presidente Lula enviou o projeto do Estatuto do Garimpeiro. Esse projeto tramitou durante 2 anos e foi votado em 2008. O Brasil tem o Estatuto do Garimpeiro que manda, a palavra é essa, manda priorizar o garimpo em associação cooperativa de garimpeiros. Por quê? Porque você atende uma demanda social muito mais ampla. Ao invés de dar um monopólio a uma grande empresa como a Vale do Rio Doce, você dá a uma cooperativa de garimpeiros. Que pode reunir mais de 1.000, 2.000 associados. Distribui melhor a renda. Aquela renda tende a ficar no município. Ninguém sabe onde estão, sei lá, os acionistas da Vale do Rio Doce, de uma mineradora estrangeira, onde é que eles vivem. Deve viver nos Estados Unidos, na Europa, França, na Alemanha. no Japão. O garimpeiro ele vai consumir o seu dinheiro ali, ele vai gastar no comércio do município, a alimentação dele vai ser ali, não vai para um acionista que está sei lá onde. Especulando apenas na bolsa. Né? Isso está no Estatuto. E por que essas áreas não foram demarcadas para o garimpo? Porque esses brasileiros são obrigados a viver na clandestinidade. Isso também é uma coisa que precisa de explicação e que precisa de solução. Olha, nós estamos aqui, né, no Podercast, edição especial, com o ex-ministro. Você foi ministro de umas quatro pastas, né, ministro? Sim, senhor. Deputado federal, né, também com uns 5 mandatos, não é isso? 6 mandatos. 6 mandatos, né? Vereador de São Paulo. Exatamente. E até recentemente você esteve como chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. Do Estado, né? Um currículo, como se diz, invejável, né? E fui presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e fiz passeata até aqui em Belém, nessa época. Muito bem. Já passou pelo PCdoB, né? PSB, estou no PDT atualmente, filiado ao PDT. Podemos considerar que você está pronto para ser um presidenciável? Não, isso é coisa que tem Mas quem faça isso. Mas as pessoas falam isso também, né? Você nunca ouviu? Sempre ouve? Eu quero me dedicar hoje a um desafio, que é escrever um livro sobre a Amazônia, que ajude a explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Eu andei muito por aqui, viajei muito por aqui, conheço razoavelmente, li muito sobre a Amazônia, já conversei muito sobre a Amazônia e quero me dedicar a escrever esse livro. Já li toda a bibliografia, estou terminando as minhas pesquisas para escrever esse livro e quero me concentrar nesse desafio, porque a Amazônia entrou definitivamente na agenda do mundo
e na agenda do Brasil, e eu quero que ela seja entendida e não apenas por uma narrativa de reduzir a Amazônia somente à questão de queimada, de desmatamento, que a Amazônia é muito maior do que isso. Nós estamos em Belém do Pará, né? Cidade que o presidente Lula defendeu agora, né, junto à ONU, para que cedie a próxima COP30, né? E um dos argumentos para isso utilizado é que nós estamos no epicentro do problema, né? E no epicentro, como você falou, que o Brasil não é o problema, o Brasil é a solução, né? Como é que nós podemos resolver nossos problemas, principalmente sabendo, né, algumas reportagens de agências independentes conseguiram identificar que muitas áreas na Amazônia continuam sendo griladas e agora elas são griladas com interesse justamente para a venda do crédito carbono. Houve uma pesquisadora aqui do Museu Guild que publicou aí um artigo que critica isso, né? Ou seja, o grande latifúndio ele continua sendo extremamente beneficiado com as políticas públicas, né? Com todas as ações, em vez do ribeirinho, do indígena, do garimpeiro, do quilombola, que está ali na sua cadeia produtiva familiar, sustentável, né? Como é que você percebe essa movimentação da venda de crédito de carbono para o desenvolvimento dessas cidades amazônicas? Eu acho que se a Amazônia tem esse poder de sequestrar carbono, e isso pode ser uma fonte de renda, tudo bem. O que eu acho é que a Amazônia não pode abrir mão da sua atividade produtiva, industrial, mineral, para fazer crédito de carbono. Eu acho que isso não. A Amazônia é olhada com interesse pelo mundo, não é pelos defeitos, como às vezes aparenta, porque tem queimada, tem desmatamento. A Amazônia guarda um tesouro que pode fazer do Brasil o país mais rico do mundo. E por muitos séculos, né? Muitos séculos. A Noruega, só com petróleo, fez um fundo soberano que vai garantir a vida do norueguês até daqui a 200 anos. O Brasil, pode ter certeza, tem várias Noruegas de petróleo na Amazônia, petróleo e gás. A Amazônia tem petróleo e gás da foz do Amazonas à fronteira com o Peru. Não sei que distância dá isso, uns 2.000 quilômetros. Tudo isso está cheio de petróleo e gás da melhor qualidade. Todo mundo sabe disso. Onde se perfura, tem petróleo e tem gás, ou tem petróleo ou tem gás. A Amazônia tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo. Tem tudo quanto é minério, de tudo quanto é qualidade. A Amazônia tem a maior reserva de água doce do mundo. Ou seja, a Amazônia tem tudo para fazer do Brasil um país muito rico e dos brasileiros e dos amazônidas uma sociedade muito próspera. Eu acho que é por essa razão que ela é cobiçada, discutida, invejada, admirada. E, ao mesmo tempo, subjugada, né? Porque não participa do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, não participa de determinados fóruns que decidem, né? São as tomadas de grandes decisões e contribuem com o planeta, né? Então, nós temos aqui o pulmão do planeta, né? Além de toda essa riqueza da biodiversidade, né? Que às vezes é levada por pesquisadores, né? Pessoas disfarçadas de religiosos. E nós já fomos muito pirateados, né? Muito. O maior escândalo de pirataria da história da humanidade aconteceu aqui na Amazônia no século XIX, já no fim do século XIX, quando o Brasil era o maior produtor de borracha do mundo, e a Inglaterra montou uma operação para roubar 70.000 mudas de seringueiras, mandou um agente do Império Britânico, ele recolheu 70.000 mudas, subornou a alfândega de Belém, porque não tinha como passar com 70.000 mudas sem que se percebesse, subornou a alfândega, saíram com essas mudas, plantaram no Jardim Botânico de Londres, de lá levaram para a Ásia, e em 30 anos a Inglaterra passou a ser a líder mundial na produção de borracha. E hoje o que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando o DNA das plantas e dos animais da Amazônia e registrando em bancos genéticos dos países ricos, né? Sem identificar a origem. Ou seja, nós não podemos nem cobrar algum tipo de compensação, porque eles não identificam a origem e dizem que isso vai ser para o bem da humanidade. Claro, se a humanidade for os grandes laboratórios americanos e europeus... Os farmacêuticos, claro, né? São essas indústrias que vão se beneficiar para fazer disso aqui medicamentos, produtos cosméticos, etc.
Então, o Brasil precisa tomar conta da Amazônia. Agir com certo? soberania, né? De Agir com fato, soberania. né? Soberania fica muito no discurso, né? Nós temos, na verdade, uma classe política que às vezes arria muito, né? Mas eu acho que o Brasil vai terminar criando uma consciência de que a Amazônia precisa ser tratada como patrimônio dos amazônidas e dos brasileiros. E perder a ilusão com essa ideia de que o mundo está aqui interessado em meio ambiente. Tem um problema do meio ambiente? Tem, mas o mundo não está aqui interessado nisso. Está interessado muito mais na riqueza que tem aqui do que em outra coisa. Você foi relator do Código Florestal, né? da reformulação do Código Florestal. E eu lembro que, na época, você ainda era do PCdoB, né? E setores da esquerda lhe criticaram muito, né? Dizendo que você estava ali, não estava defendendo o interesse dos pequenos, né? Como movimentos sociais, geralmente, a Via Campesina, MST, né? Lhe teceram muitas críticas. A que se deve? Qual a sua opinião de você ser tão criticado por esses setores que você fazia parte de um partido de esquerda, no caso? No fim das contas, terminaram me apoiando, porque viram que o meu relatório era bom para os pequenos, para os médios e para os grandes. Eu não faço lei contra ninguém. Por que é que eu ia prejudicar o grande? Não posso. Tenho que fazer uma lei que beneficie todo mundo, a não ser que não seja possível. Era possível beneficiar todo mundo, proteger todo mundo. Eu fiz a lei e eu nunca me preocupo com a crítica. Eu me preocupo em saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Até para a história julgar, né? O que eu tenho medo é de errar, tá certo? O medo de crítica, não, porque sempre você vai desagradar alguém. Eu acho que está errado é uma coisa ruim, mesmo quando você é unânime, tá certo? Porque tem às vezes que a unanimidade também está no erro. Então, eu nunca me preocupei com isso. Me preocupei em fazer uma coisa equilibrada, justa, e acho que se não conseguir, pelo menos cheguei perto. Ministro, agora vamos tratar um pouco sobre o seu livro, né? Você participou agora quase uma hora autografando esse livro aqui. Queria que você comentasse o que trata o quinto movimento, Propostas para uma Constituição Inacabada. O livro é uma reunião das minhas ideias, das minhas convicções com as minhas experiências. Eu traço um rápido perfil biográfico do Brasil, por isso que chamo de quinto movimento, porque os 4 movimentos iniciais são o da formação do território, o da construção da independência, o da construção da consolidação da independência. O 4º movimento é o da construção dessa base física, da economia, dessa agricultura que nós temos. E o 5º movimento é o que nós precisamos fazer, que é retomar a construção do Brasil, com base em disciplina, em crescimento, em valorização de coisas que nós fomos deixando de lado. O Brasil precisa voltar a crescer. Ciência, tecnologia também. Né? Ciência, tecnologia, forças armadas, educação, tudo isso o Brasil precisa fazer para voltar a crescer, reduzir as desigualdades e valorizar a democracia. É isso que eu proponho nesse livro. E uma democracia que, de certa forma, foi ameaçada, né? Eu acho que a democracia não foi... Ou você acha que ela está consolidada? Não está consolidada e nem foi ameaçada. A democracia é um processo que vai cheio de solavancos, tá certo? A democracia é submetida a esses solavancos. E ela só é democracia verdadeira se ela resiste a isso. Se colocada à prova. E a democracia não é só a democracia do parlamento, das instituições. A democracia também é a relação entre as pessoas, a capacidade de você ouvir, de você tolerar, de você respeitar, de você não conduzir as ideias diferentes por um sentimento de ódio, como às vezes acontece. Ministro, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Nós estamos aqui dentro da FAEPA, onde houve uma eleição, né, que reconduziu o presidente, né, o Xavier, e, ao mesmo tempo, né, você nos ofereceu uma palestra extremamente elogiada por todos os presentes. Eu quero desejar sucesso no seu novo livro. Eu gostaria de tê-lo logo que você lançar. Terá, sem falta. Seja sempre muito bem-vindo a Belém. Belém, se eu tivesse um cargo público, político, eu lhe daria um título de cidadão de Belém, devido ao pensar que você tem sobre a Amazônia, sobre o Estado, e acaba sendo um colaborador, mesmo de longe, né, mesmo de São Paulo, um pensante do Brasil, uma das cabeças que nós temos aqui que pode nos ajudar a pensar num futuro melhor. Muito obrigado mais uma vez e fico à disposição, tá certo, para outras conversas sobre esse tema
tão apaixonante, tão importante e tão atual para o Brasil, que é a nossa Amazônia brasileira. Um abraço. Essa foi a entrevista aqui, especial Podercast, aqui direto da FAEPA, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará, hoje no dia da reeleição do presidente e também um momento importante de discussão sobre a Amazônia, né? Todo mundo, o mundo de olho na Amazônia, e tivemos aqui a presença do ex-ministro, né, Aldo Rebelo, que também foi parlamentar, né, um grande político, presidiu a Câmara num momento importante ali do país, e eu só tenho a agradecer pela sua presença. Obrigado. Ficamos por aqui, esse foi mais um Podercast que oferece a você entrevistas de peso como essa que nós tivemos aqui com o Aldo Rebelo. Até a próxima.